Hoje vamos falar sobre o capítulo 3 do livro da Frances Yates, que é o Giordano Bruno e a Tradição Hermética. São 22 capítulos, né? A gente vai toda semana trabalhar um capítulo. E assim, esse livro é um livro clássico sobre esoterismo, né? Para aqueles que querem aprofundar o esoterismo, a partir dessa historiadora inglesa, a Frances Yates. Então, assim, hoje, esse capítulo eu não vou falar muita coisa, até porque é um capítulo curto, é um capítulo mais de passagem, né? Para depois ela entrar no Marcílio Ficino, e depois entrar no Giordano Bruno. Mas vamos ver aqui algumas questões desse capítulo que eu achei interessante. Ele começa na página 57, né? Como aqui está dizendo. Bom, eu resolvi resumir esse capítulo todo, o capítulo 3 da Frances Yates, nesse esquema aqui, né? O esquema do capítulo 3, a ideia central desse capítulo é que gnosticismo e magia andam juntos. E é claro que a gente tem que fazer aquela ressalva básica e entender que gnosticismo aqui não se refere ao gnosticismo histórico, aos gnósticos do século I, segundo, terceiro depois de Cristo. Valentim, não é isso, não é o gnosticismo histórico. A gente está falando aqui gnose como uma espécie de visão interior da totalidade. A gente está falando da experiência da gnose e não necessariamente dos gnósticos, tá? A gente está falando da gnose. A gnose, por definição, é uma experiência interior a respeito do mecanismo da totalidade. Então, o que ela vai querer dizer é que, no que diz respeito ao hermetismo, magia, que é a parte prática, e essa visão da totalidade, essa coisa meio que filosófica, elas andam juntas, elas não podem ser separadas. Por quê? Porque tem muita gente que separa o corpus hermético em uma parte filosófica e outra parte mágica. Né? Como se o Asclépio e o Pimandro são livros filosóficos. O Liber Hermetis e depois o Picatrix, né, que não é diretamente do corpus hermético, mas está associado à filosofia hermética de uma maneira toda, seria a parte mágica. O que a Frances Yates está querendo dizer é o seguinte: não, existem questões filosóficas no Picatrix e no Liber Hermetis, e existem questões mágicas no Asclépio e no Pimandro, porque no que diz respeito à magia hermética, tanto essa visão da totalidade, essa questão filosófica, a gente tem que entender que filosofia aqui diz respeito a esse mapa do mundo, a esse esquema metafísico do mundo, a sabedoria do mundo, da criação, das coisas, dos anjos, da hierarquia, dos topos, tudo isso é filosofia. Então, filosofia aqui se compreende como se fosse uma espécie de sistema do mundo, né? E o que ela está querendo dizer nesse capítulo, basicamente, é que o corpus hermético é tanto uma filosofia mágica quanto uma magia filosófica. Esses dois aspectos, eles não estão desassociados. Até porque a gente tem que entender que o hermetismo era um fenômeno da elite intelectual, né, do Egito alexandrino. Não é como a feitiçaria, algo mais popular. Era feito por pessoas que, muito provavelmente, as pessoas que escreveram o corpus hermético, elas estavam por dentro da filosofia platônica, elas eram versadas em platonismo, elas eram versadas, inclusive, em algumas outras concepções mais tardias do platonismo. Então, é uma filosofia, então tem essa questão do arcabouço do mundo, e tem o desdobramento prático desse arcabouço do mundo, que é a magia. Então, a magia é um desdobramento prático dessa filosofia da natureza, vamos dizer assim, né? Então, nesse capítulo, ela vai chamar a atenção para isso. E aí, para quem está chegando agora, o corpus hermético, ele é um conjunto de textos, né? Que não foram as mesmas pessoas que escreveram, e que eles têm o Hermes como personagem central. Por isso, corpus hermético, né? E reflete muito a sabedoria, a filosofia, as questões e as preocupações ali do primeiro, segundo e terceiro século depois de Cristo. Basicamente, o Egito dominado ali por Roma. E, no que refere aqui ao o nosso estudo, no Renascimento, os magos do Renascimento, né, os filósofos do Renascimento, acreditavam que o corpus hermético era muito antigo, que era do tempo de Moisés, inclusive era anterior a Platão. Era a fonte da filosofia platônica. Mas hoje nós sabemos que o corpus hermético ele é depois de Cristo e ele absorve, inclusive, elementos do judaísmo helenizado. Né? Então, assim, você vai dizer, então o pessoal do Renascimento estava errado em relação à histórica, a origem histórica do corpus hermético? Sim, mas entre aspas, esse erro, né, histórico deles
explica muita coisa, né? Ajudou a reabilitar, assim, a importância de estudar o hermetismo dentro do cristianismo. Então, esse erro tinha uma função de, inclusive, legitimar diante dos olhos da igreja a importância de estudar esses assuntos, né? Pela antiguidade, e como é uma coisa tão antiga, tinha uma linguagem tão cristã, então isso ajudou, foi um dispositivo político, né? Para que os filósofos do Renascimento pudessem se dedicar ao estudo do hermetismo e da magia, com alguma espécie de desculpa em relação à igreja, né? Dizer, olha, isso aqui anunciava o cristianismo. Temos que olhar isso com mais calma, né? Bom, peraí, continuando. Hoje eu tô mais de desenho, né? No final eu vou fazer fazer 3 coisas para a gente pensar no capítulo, mas é uma coisa que a gente precisa entender nessa cosmovisão do hermetismo, é a ideia do uno, né? A ideia de uma unidade que tudo abarca. Aí você vai dizer assim, esse uno originário, ele tem um fundo ao redor dele, um fundo imemorial ao redor dele? Bom, nos termos do hermetismo não se fala muito desse ungrund, desse sem fundo. Se fala do uno, da totalidade, né, dessa coisa plena, dessa plenitude que é condição de possibilidade de todos os seres, né? Então essa plenitude que se transborda, né? Então na visão neoplatônica, uma visão platonismo tardio, que é a qual o hermetismo absorve, traz muito essa ideia de um uno como uma cascata, né? É algo cheio de si. Ele cria porque a criação é transborda, não é bem criação, é um transbordamento de si mesmo. Então ele é pura plenitude, né? Ele não pode ter um fundo, ele não pode ter um passado, né? Como por exemplo no Jacob Boehme, né? Lá no Renascimento, onde a gente vai ver a ideia do ungrund, né? Do sem fundo. Mas aí é outra história, já mexe com a teologia negativa, a gente vai ver isso com mais calma depois, para a gente falar do Dionísio Areopagita. Bom, e ao redor desse uno tem uma das coisas mais interessantes que talvez a gente possa estudar no corpus hermético e na filosofia hermética. Eu coloquei esses pontinhos vermelhos, que são os 36 decanatos. A gente vai falar muito deles, né? Porque essa ideia de que entre o uno e entre os planetas, acima dos planetas, mais originariamente que os planetas, existem 36 decanos, 36 imagens, 36 senhores do tempo, né, que representam uma espécie de divinização do tempo. Né? O tempo é sagrado para o egípcio, e isso passa para a filosofia grega quando o Egito é dominado por Roma. Né? Isso é sistematizado filosoficamente. Então a gente tem que entender que o corpus hermético é uma mistura de tradição egípcia, porque esses 36 decanos vêm da contagem do tempo dos egípcios, mas é filosofia hermética porque já absorve, vamos dizer assim, esse modo grego de pensar, né, de pensar coerente, de pensar o sistema do mundo, essa coisa tipicamente filosófica do grego. E aí os 36 decanatos nós temos na astrologia, né, e muita gente se esquece que, do ponto de vista do hermetismo, esses 36 decanatos é que comandam os planetas. Os planetas se movem dentro desse tecido, né, dentro desse elemento que liga o uno e os planetas, que são os 36 decanatos, que são 36 daimons, né, forças daimônicas. Então é como se toda manifestação, todo momento do tempo tem aquele daimon, aquele decano que preside aquela parte do tempo. Por isso que lá no Picatrix tem magia para curar dor de dente, magia para evitar picada de cobra, magia para fazer um servo obedecer ao Senhor, magia para fazer um servo escapar do seu Senhor, coisas bem práticas assim, né, cavar um poço, e aí tinha a hora certa, que era a hora de que aquele decano presidia aquele assunto, e portanto a magia hermética é uma magia essencialmente astrológica, apesar da Franciette dizer que não é interessante a gente falar que é uma magia astrológica. O correto seria falar que é uma magia astral, né? Ou seja, é uma magia que opera dentro de um esquema onde os astros são mediadores de uma potência superior, que são os decanos, e acima deles, né? Não necessariamente astrológica, porque a astrologia vai se dobrar disso aqui, mas astral, é isso que a Franciette diz, né? Bom, e aí o Picatrix, eu achei muito interessante falar sobre o Picatrix, porque o Picatrix, ele não é uma obra ali da época do Corpus Hermético, do século I, III depois de Cristo, não é. O Picatrix é do século XI, XII, né, foi depois traduzido no século XIII, já no final da Idade Média, por um árabe, né? Então, veio do braço árabe. Picatrix é a tradução latina, mas o nome árabe é um nome esquisito, não vou aqui pronunciar o nome árabe, mas que queria dizer a meta do sábio.
Então, o Picatrix, ele vai formar muito a mentalidade mágica do Renascimento e de todo esoterismo, né,